Galerinha, bem-vindas e bem-vindos para mais uma aula de Economia Rural. Estamos aqui para dar a segunda parte do conteúdo de Teoria da Firma. Na aula passada, a gente viu os aspectos iniciais da teoria da firma e vimos os significados dos principais termos. Descobrimos o que é receita, o que significa custo, a diferença de custo para despesa, o que significa o lucro, alguns tipos de custos, custos variáveis, custos fixos. E vimos sobre produto, produto total, produto médio e produto marginal. Na aula de hoje, a gente continua abordando esses conceitos da teoria da firma, só que agora focando mais em custos. A gente vai ver custo médio, vai ver custo marginal, vai ver como que se dá o comportamento dos custos na empresa no curto prazo e no longo prazo. E vamos conhecer como que se define um nível de produção para que a empresa atinja o lucro máximo. Então, ao final dessa aula, a gente espera que você saiba avaliar o comportamento dos custos da empresa rural no curto e no longo prazo e que você saiba como identificar a quantidade ideal a ser produzida para que o lucro seja maximizado. Sendo assim, os tópicos que abordaremos nessa aula são custo médio e marginal, comportamento dos custos no curto prazo, os custos no longo prazo, vamos falar de receita marginal e vamos falar de lucro máximo. Vamos começar conhecendo o custo médio. Antes disso, vamos relembrar que nós vimos na aula passada que o custo total, CT, como a gente chama, é a soma do custo fixo, que é aquele custo que não se altera mediante alteração no volume de produção. Tanto faz eu produzir 10 ou produzir 1000, o custo fixo se mantém constante, Então, quando eu somo o custo fixo com o custo variável, que é aquele que se altera ao nível de produção, por exemplo, sementes, fertilizantes, quanto mais eu produzir, mais eu vou gastar, lembram? E o custo fixo é como se fosse um aluguel, um arrendamento de terra que não se altera. Então, quando eu somo o custo fixo mais o variável, eu tenho o custo total. Até aí foi o que nós vimos. E o custo médio? O custo médio, então, seria o custo total dividido pela quantidade que eu produzi. E aí eu sei quanto é o custo médio por unidade do meu produto. Considerando que o custo total é composto pelo custo fixo total e o custo variável, se eu fizer a divisão desses dois itens, primeiramente, por exemplo, eu pego o custo fixo total e divido pela quantidade, eu pego o custo variável total e divido pela quantidade, eu posso dizer também que eu tenho então custo fixo médio mais custo variável médio, também vai me dar o custo médio total, logicamente. Então eu tenho duas formas de encontrar custo médio. Primeiro é pegando o custo total e dividindo pela quantidade, que é o método aí mais simples, ou se eu tiver já feito antes custo fixo médio e custo variável médio, eu somo esses dois, também tenho custo fixo médio. Agora vamos falar de custo marginal. Vamos relembrar, na verdade, porque eu já passei esse conceito na aula passada. O custo marginal é o valor adicional que se incorre a se produzir uma unidade extra de um produto, de um bem, de um serviço. Então, eu dei até o exemplo de uma agroindústria que produz queijos. Vamos dizer que o custo total CT ali para produzir 50 queijos é de R$1.000. Quando ela adiciona um queijo a mais, então ela vai fazer 51 queijos, esse custo aumenta em R$20. O custo total dela vai para 1.020. Esses R$20 que aumentaram refletem o custo marginal. O custo marginal é aquele custo adicional por mais uma unidade introduzida no volume de produção. Vocês lembram que na aula passada a gente mostrou uma tabela mostrando que quando eu acrescentava mais um trabalhador ali na força de trabalho da produção, o produto marginal, que obedece à lei dos rendimentos decrescentes, ele inicialmente era crescente, à medida que eu acrescentava mais um trabalhador, o produto marginal crescia, e depois de um certo tempo, por eu não ter espaço de terra suficiente, ter muitos trabalhadores ali, esse produto marginal ficava decrescente, então ia se tornando uma situação negativa para o produtor. Com os custos, isso ocorre de forma inversa, é o que a gente vai ver no slide seguinte. Vejamos então que o custo médio percorre um caminho inverso ao caminho
do produto marginal. Quando a gente vai acrescentando trabalhadores ali, o produto marginal vai aumentando, o custo médio vai diminuindo, porque eu tenho mais gente trabalhando, produzindo mais, então o custo médio por unidade ele vai caindo. Quando o produto marginal começa a diminuir, ou seja, aquele acréscimo de novos trabalhadores não está sendo mais tão produtivo assim, ele está até reduzindo a minha produtividade média, o meu custo médio vai aumentando. Eu tenho uma redução na produtividade, consequentemente, eu tenho um aumento nesses custos médios, que, como já vimos, a soma aí do custo fixo e custo variável por unidade. Tanto o custo médio quanto o custo marginal seguem a mesma linha. Quando o produto está subindo, esses custos estão descendo, e quando o produto começa a cair, esses dois custos vão subindo. Por que isso ocorre? É uma lógica para isso. Veja, quando o produto marginal está caindo, significa que eu estou inserindo trabalhadores demais para um espaço pequeno. Esses trabalhadores recebem um valor de mão de obra. Então eu tenho trabalhadores sobrando naquele ambiente que geram custos, e com isso eu não consigo produzir mais à medida que eu introduzo mais trabalhadores depois de um certo ponto. Portanto, eu tenho mais custos e produção estagnada. Então, o produto começa a cair e os custos começam a subir nessa lógica. Nada melhor para compreendermos isso do que a nossa tabela. Então, vamos ver aqui juntos como que isso funciona. A primeira coluna aqui, ela está relacionada com a quantidade da produção da empresa. Então, a quantidade 0 e aí começa a aumentar. Veja que na segunda coluna, o custo total também aumenta. Olha só, quando eu tenho 0 produção, eu já tenho um custo total de 10. Aí vocês falam, professor, mas nem produzir ainda já tem o custo? Sim, porque tem os custos fixos. Ela pode estar pagando ali um aluguel, um arrendamento, qualquer custo fixo que incide mesmo se ela não produzir. Aí a empresa começa a produzir uma unidade. Então o custo total vai para 14. O que significa? Que nessa coluna temos um custo marginal de R$ 4,00. À medida que ela acrescentou uma unidade, aumentou em R$ 4,00 os seus custos totais. Foi de 10 para 14. Quando ela produz 2 unidades, veja que vai para R$ 17,50 o seu custo total, ou seja, aumentou R$ 3,50, né? De 14 para R$ 17,50. Seu custo marginal, então, o custo de adicionar uma unidade foi de R$ 3,50. E assim por diante, o custo marginal vem aqui. Custo médio. Custo médio, que está aqui na quarta coluna, ou seja, veja aqui, quarta coluna é igual a coluna 2 dividida pela coluna 1. O que significa? Custo total, coluna 2, dividido pelo produto. Vamos aqui. Quando eu produzo 5 unidades, eu tenho um custo total de R$ 26,70. R$ 26,70 dividido por 5, eu tenho um custo médio por unidade de 5,34 centavos. Veja aqui, observe que esse custo médio, inicialmente é alto porque eu não tenho produção suficiente, depois ele vai decrescente e aí tem um momento que ele volta a subir novamente. Então, pessoal, a mesma tabela aqui, só que acrescentados aqui custo variável médio e custo fixo médio. Mas vamos nos atentar aqui no custo total médio. Observe que inicialmente ele vai diminuindo. Até a empresa produzir 9 unidades, ele ainda está diminuindo. 10 unidades, ele atinge o seu ponto mínimo. A partir da 11ª unidade, ele começa a subir. E é crucial entendermos esse raciocínio, porque num curto prazo, a empresa dispõe ali de alguns fatores de produção que ela pode acrescentar para aumentar a produção, só que outros fatores de produção são estagnados, são fixos. Um exemplo clássico disso, como falamos, é a quantidade de terra que ela dispõe. Então não adianta ela ir acrescentando mais semente, mais matéria-prima, mais trabalhador se a quantidade de terra é limitada. Tem uma hora que esses custos médios por produto vão aumentar. Então, num curto prazo, não significa que cada vez que a empresa rural produz mais, ela está diminuindo custos. Temos que ter muito cuidado
com a gestão da empresa rural nesse aspecto econômico. Agora, quando a gente fala de custos no longo prazo, aí sim o produtor rural pode ajustar os seus fatores de produção, tanto aqueles que são variáveis ali, que são fáceis de se acrescentar, como aqueles que são fixos. Por exemplo, no longo prazo ele pode adquirir mais terra, se ele quiser aumentar sua capacidade produtiva. Então eles têm essa flexibilidade. Porém, os custos totais de produção sempre vão aumentar. Se eu acrescentei mais terra, se eu acrescentei mais hectares plantados, o custo total de produção ele vai aumentar. O que vai diminuir por mais tempo é o custo médio por unidade, porque eu estou diluindo custos fixos e estou aumentando a capacidade de produção por um fator de produção que era fixo e agora, com o longo prazo, eu consegui aumentá-lo. Porém, mesmo num longo prazo, os custos chegam a um ponto de volume de produção, os custos médios, que eles começam também a aumentar. Mesmo se eu dobrei a minha quantidade de hectares para poder plantar, há um momento que eu vou inserindo produção, há um momento também que isso não vai ser mais suficiente e o meu custo médio por unidade vai começar a aumentar. Então, o empresário rural tem que estar atento que nem sempre ser uma empresa de muito grande porte, de muito volume de produção, significa menores custos por unidade. É aquela questão, eu quero ser pequeno ou eu quero ser grande produtor? Uma produção rural de grande porte, muitas vezes pode ter um custo unitário menor do que uma propriedade, uma empresa rural de pequeno porte, com volume de produção pequeno. Mas isso às vezes pode se inverter por esse raciocínio que estamos falando. Então, às vezes eu crescer mais, eu passar do ponto de crescimento, eu crescer mais do que eu deveria, me gera um custo maior, o que vai fazer eu diminuir os meus lucros. Então é essencial que se analise o custo médio da empresa no longo prazo, como a gente está vendo aqui, custo médio, a partir da curva de custo médio de longo prazo, que nós vamos ver a seguir. Assim o produtor pode decidir qual é a escala de produção ideal para a empresa. Veja que interessante, que bonitinha essa curva aqui. Vamos entendê-la. Essas linhas cinzas aqui, elas indicam aquela curva do custo médio de curto prazo. Veja, nós falamos que os custos começam decrescendo e à medida que o volume de produção aqui, a quantidade produzida vai aumentando, eles vão começando a aumentar também. Então eu tenho vários custos médios de curto prazo que formam uma longa linha de curva de custo médio de longo prazo, que também segue a mesma tendência. À medida que eu aumento a quantidade produzida, esses custos médios no longo prazo vão caindo. Porém, eles chegam num nível mais baixo, que a gente chama de nível ótimo, que é um volume de produção, uma quantidade produzida que me proporciona o menor custo médio possível. E à medida que eu vou acrescentando mais quantidade produzida, esses custos médios vão aumentando, que já não vai sendo mais interessante para mim. Então, até aqui, eu vou obtendo o que a gente chama de economia de escala. Quanto mais eu aumento a escala de produção, mais eu vou economizando no custo. Quando eu chego no nível mais baixo, nível ótimo, passando desse ponto, produzindo mais do que isso, eu começo a aumentar os meus custos médios. Então, crescer mais do que esse nível não é interessante para a empresa rural. Vamos falar agora de receita, pessoal. A gente viu na aula passada que a receita total de uma empresa é gerada pela venda dos seus produtos agropecuários, a que ela se propôs a produzir e comercializar. Então, quando eu pego a quantidade vendida e multiplico pelo preço de venda, eu tenho o valor total de receita conquistado pela empresa naquele período. Então, o que é receita marginal? O mesmo conceito de produto marginal e de custo marginal. É aquela receita obtida quando eu acrescento mais um produto na minha venda. Então, se eu estou vendendo 1.000 unidades e tenho uma receita de R$1.000, quando eu vendo 1.001 unidades, eu tenho uma receita de R$1.001.
significa que minha receita marginal adicional por aquela unidade a mais vendida é de R$1. Receita marginal é isso. Eu posso dizer também, sendo assim, com essa lógica de raciocínio, que minha receita marginal é igual ao meu preço unitário, não posso? O preço unitário do meu produto, se eu vender uma unidade a mais, eu tenho uma receita marginal naquele valor exato do preço de venda. Então a receita marginal ela é igual ao preço de venda do meu produto. Importante salientar aqui algo que a gente já discutiu em aulas anteriores das particularidades do setor rural. O produtor rural, diante do estilo de mercado que ele participa, né, que é um mercado de concorrência perfeita, algumas vezes de oligopsônio, ele não tem a capacidade ou a possibilidade de ditar o seu preço de venda. Ele tem que acatar. Ele geralmente é um tomador de preço. Ele acata o preço que está em vigor no mercado. Então, ele não tem muito controle sobre sua receita marginal. Sua receita marginal vai ser determinada pelo preço de venda unitário que estiver valendo no mercado. Entendido o que é receita marginal, agora a gente pode partir para o conceito de lucro máximo. O lucro máximo é um conceito frequentemente utilizado na economia para analisar as decisões de quantidades a serem produzidas para maximizar o lucro das empresas. As empresas existem com a finalidade de gerar lucro. E para que esse lucro atinja o seu ponto máximo, como nós vimos ali, tem um volume de produção onde eu alcanço um custo mínimo e depois esse custo começa a subir. Então, eu aumentar demais a minha produção pode gerar aumento de custo e, consequentemente, morder ali um pedacinho do meu lucro. Portanto, eu tenho o objetivo de maximizar esse lucro. E como que isso acontece? Em termos matemáticos, o lucro máximo ocorre quando a receita marginal, que vocês acabaram de saber o que é, se iguala ao custo marginal. Ou seja, quando eu produzo uma unidade a mais, aquele custo adicional de produzir uma unidade a mais é igual ao valor em receita marginal que eu vou receber por aquele produto. Nesse ponto, a empresa atinge o lucro máximo. Se a receita marginal é igual ao preço de venda do produto, acaba sendo a mesma coisa, eu posso dizer também que o lucro máximo é quando o custo marginal é igual ao custo de venda do produto. Então, custo marginal igual a receita marginal é o ponto ideal de produção para que a empresa atinja o lucro máximo. Se a partir daquele volume de produção eu produzir uma unidadezinha a mais, a gente sabe que dali o custo marginal começa a crescer. Então ele vai ser maior do que a quantidade que eu vou receber por aquele produto. Essa é a lógica. Custo de produção adicional, custo marginal, fica maior do que eu vou receber por aquele produto, passou a não compensar a partir dali. Esse é o conceito de lucro máximo. Então, na teoria da firma, a obtenção do lucro máximo é um pressuposto fundamental. É o que vai fazer a empresa sobreviver e a empresa estar tirando o máximo de resultados econômicos da sua atividade. Então, isso faz com que o produtor opte em produzir a quantidade ideal que resultará na maximização dos seus lucros. E assim encerramos a aula de hoje e encerramos a temática da teoria da firma. Agradeço a atenção até aqui, espero que tenham compreendido. Muito obrigado, bons estudos e até a aula que vem.